Olá, gente! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Leonardo Souza e esse é o nosso podcast Educação Eleitoral. Eu estou muito feliz por estar produzindo conteúdo agora via áudio para você que ama direito eleitoral, assim como eu, também possa se atualizar sobre tudo sobre nossa matéria em qualquer hora e em qualquer lugar, não é verdade? Para mim é um desafio maior ainda por conta da minha timidez, mas vamos nessa, vamos com medo mesmo, encarar mais uma, é um desafio aí pra gente, mas vai dar tudo certo, se Deus quiser. Muito obrigado por topar essa comigo mais uma vez, tá bom? Vamos juntos! Hoje no nosso episódio de estreia, nós vamos falar sobre a organização da Justiça Eleitoral, especialmente o TSE, o nosso órgão de cúpula. Então eu destaquei alguns pontos para nós importantes, principalmente aqueles que caem mais em prova, tá bom, gente? Sobre a organização da Justiça Eleitoral e aqui sobre o TSE. De acordo com a nossa Constituição, no artigo 118, são órgãos da Justiça Eleitoral o TSE, os TREs, os juízes e juízas eleitorais e as juntas eleitorais. Mas, gente, hoje a gente vai falar sobre o TSE. Então vamos lá no artigo 119, que diz o seguinte: de acordo com a nossa Constituição, compõe-se o TSE de no mínimo 7 membros, perfeito? E quem são eles, gente? São 7 membros, no mínimo 7 membros, 5 deles são escolhidos mediante eleição e 2 deles são indicados pelo STF, tá bom? Vamos ver aqui como é que é a composição. Então, como eu falei, escolhidos mediante eleição pelo voto secreto, são 3 ministros do STF e 2 ministros do STJ. E mais 2 dentre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo STF e nomeados pelo presidente da República. Gente, eu gosto sempre de pegar os casos concretos, coisas que estão acontecendo no nosso mundo real, né, e trazer aqui para nosso aprendizado, na verdade. Essa semana, ou semana passada, não me lembro exatamente, o ministro Nunes Marques foi eleito pelo STF para compor a corte do Tribunal Superior Eleitoral no lugar do ministro Lewandowski, que se aposentou recentemente, né? Então, o processo de escolha do ministro Nunes Marques foi feito de acordo com a Constituição, né? Ele foi eleito pelo STF, mediante voto secreto, para compor o TSE como membro efetivo da Corte. Perfeito, gente? Então, voltando, são no mínimo 7 membros, 3 escolhidos mediante eleição pelo voto secreto, dentre membros do STF, 2 escolhidos mediante eleição pelo voto secreto, dentre ministros do STJ, e mais 2 dentre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo STF e nomeados pelo presidente da República. Beleza, gente? Tá bom. Dentre esses 7, quem que é o presidente, quem que é o vice-presidente do TSE e quem será o corregedor-geral do TSE? Tá bom? Vamos explicar isso agora. O presidente será um dos 3 ministros do STF, perfeito? O vice-presidente também será um dos 3 ministros do STF. E o corregedor-geral será um dos 2 ministros do STJ. O nosso corregedor-geral atual é o ministro Benedito Gonçalves. Atualmente, ele compõe a corte do STJ e também o nosso TSE. Tá bom, gente? Outro ponto de destaque. Será que os ministros do TSE têm vitaliciedade? Não tem, gente. Lá no artigo 121, parágrafo 2º, diz assim: os juízes dos tribunais eleitorais, salvo motivo justificado, servirão por 2 anos, no mínimo, e nunca mais por 2 biênios consecutivos, sendo os substitutos escolhidos na mesma ocasião e pelo mesmo processo em número igual para cada categoria. Tá bom? Então aqui tem um indicativo de que os ministros do TSE, os membros das cortes eleitorais estaduais, né, dos TREs, e os juízes e juízas eleitorais, salvo motivo justificado, não servirão nunca por mais de 2 biênios consecutivos.
tá bom? O que seria um motivo justificado? Vou dar um exemplo. Aqui na nossa comarca de Cidade Gaúcha, no interior do Paraná, a gente só tem um juiz na comarca, né? Então, ele acumula a função civil, a função criminal e a função eleitoral. Ou seja, não há outro juiz para substituir, para revezar com ele o período eleitoral, né? A cada biênio, a cada 2 biênios consecutivos, por exemplo. Então, esse seria um motivo justificado, porque não há outro juiz que possa revezar com ele para que haja esse revezamento, né? Que se cumpra o que está previsto lá no parágrafo 2º do artigo 121, tá bom? Até vir outro juiz efetivo aqui para nossa comarca, o nosso juiz atual, ele vai permanecer na função de juiz eleitoral, acumulando as funções. Perfeito, gente? Então vamos para o próximo item que eu destaquei. Será que há impedimentos para a composição? Melhor, deixa eu reformular a pergunta. Será que algumas pessoas são impedidas de compor a nossa Corte Superior Eleitoral? Sim, gente. Só que agora a gente vai lá no artigo 16, parágrafo 1º do Código Eleitoral, que diz o seguinte: não podem fazer parte do TSE cidadãos que tenham entre si parentesco, ainda que por afinidade até o 4º grau, seja o vínculo legítimo ou ilegítimo, excluindo-se, neste caso, o que tiver sido escolhido por último. Então eu dei o exemplo que o ministro Nunes Marques foi eleito recentemente. Vamos supor que ele tivesse um parente de até o 4º grau na corte atual, na composição atual do TSE. Nesse caso, o ministro não poderia assumir, né? Ele ficaria impedido de assumir justamente por causa dessa previsão do artigo 16, parágrafo 1º do nosso Código Eleitoral. Perfeito, gente? Vamos embora? Por último, e também muito importante, eu destaquei a questão das deliberações, gente. Como é que são as deliberações do TSE? Em regra, as deliberações são por maioria simples, ou seja, dos 7, estando presentes apenas 4 deles, dos ministros, né, eles podem deliberar para situações diversas, deliberar sobre situações diversas, né? Agora há exceções, e essas exceções estão previstas no parágrafo único do artigo 19 do Código Eleitoral, que diz o seguinte: as decisões do TSE, assim na interpretação do Código Eleitoral em face da Constituição e cassação de registro de partidos políticos, como sobre quaisquer recursos que importem a anulação geral de eleições ou perda de diplomas, só poderão ser tomadas com a presença de todos os seus membros. O que isso quer dizer, gente? Essas decisões que o artigo 19, parágrafo único, menciona, elas só podem ser tomadas por maioria absoluta, ou seja, para que o órgão, para que a Corte Superior Eleitoral delibere sobre esses assuntos, tem que estar todos os ministros presentes, certo? E se por acaso um não estiver presente ou 2 não estiverem presentes, o que faz? Ou se convoca o substituto, né? Ou o suplente, ou se adia a votação. Por causa da importância dessas decisões, elas não podem ser tomadas com quórum reduzido, somente com quórum completo de ministros do TSE, tá bom? Eu vou repetir as decisões, que são elas: interpretação do Código Eleitoral em face da Constituição, cassação de registro de partidos políticos, recursos que importem anulação geral de eleições ou perda de diplomas. Tá bom, gente? A gente tem um caso recentíssimo aí que foi comentado, né? Que foi a cassação não, digamos, o impedimento do registro de candidatura do Deltan Dallagnol, né? Então foi um exemplo, que a decisão foi tomada com a presença de todos os membros da corte, né? Então é uma decisão importante que importou a perda de um mandato de um deputado eleito, né? Então foi uma decisão tomada com a presença de todos pela maioria absoluta dos seus membros, tanto é que o placar foi de 7-0. Perfeito, gente? Então isso que eu queria falar para vocês.
Mais uma vez, muito obrigado pela confiança, por estarem comigo aqui nesse desafio, topando esse desafio comigo, tá? Espero que vocês gostem dessa iniciativa de estar comunicando com vocês através de podcast. É um primeiro passo assim, para mostrar meu rostinho, para falar ao vivo, em vídeo, em aula e tal, para eu superar essa minha timidez, tá? Mas eu espero que vocês embarquem nessa comigo e gostem bastante do conteúdo que é feito com muito amor sempre, tá bom, gente? Muito obrigado e beijo grande. Até o próximo episódio, gente. Tchau, tchau.